capítulo de número 3, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 17. Hoje, irmãos, é a nona mensagem sobre a série de estudos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Já estamos estudando essa carta há mais de 2 meses, temos ainda algumas semanas mais para trabalhar esse tema. E esse tema, irmãos, é um tema fascinante, porque fala de uma igreja real, fala de uma igreja de carne e osso, de uma igreja que estava numa cidade importante, uma cidade pujante, uma cidade que era repleta de soldados aposentados, e uma igreja que precisava de umas palavras de ânimo, e era uma igreja também que precisava acertar alguns pontos, conforme nós estamos aprendendo ao longo dessas 8 mensagens anteriores. Hoje, irmãos, Paulo está falando à igreja de Filipos e a nós sobre um problema que naquela época era muito grave, muito sério, e hoje também igualmente requer a atenção da igreja, a atenção dos crentes em Cristo sobre os inimigos da cruz de Cristo. Na noite de hoje, irmãos, o tema da nossa reflexão é os inimigos da cruz de Cristo. Eu retiro essa expressão, esse tema, do próprio apóstolo Paulo, quando ele fala que certos obreiros estão trabalhando, agindo como inimigos da cruz de Cristo. E alguém poderá pensar, mas reverendo, será que existem os inimigos da cruz de Cristo? Sim, irmãos, tanto existiram e existe, que Paulo citou esses homens no passado e é de muito fácil identificação nos dias de hoje. O contexto desse texto, irmãos, é a sequência de uma palavra que Paulo está falando já à igreja, quando nós há 2 domingos já refletimos sobre essa importância. Os irmãos vão se recordar que há 2 domingos nós falamos sobre o capítulo 3, verso 2, quando Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos profetas, e nós observamos sobre isso a mensagem há 15 dias. Pois bem, Paulo tem uma grande preocupação com essa declaração e esse alerta à igreja, irmãos, porque é o que destrói a igreja. Paulo, irmãos, ele é um pastor que ele ama o Evangelho de Cristo. Paulo é um pastor que ama as ovelhas, ele ama o seu ministério, e por ser zeloso pelo seu ministério, pela sua igreja, pela igreja com a qual ele sempre trabalhou, ele sempre alerta a igreja sobre aqueles maus obreiros, e não são poucos os maus obreiros. Observe que num curto espaço de tempo, ele torna a falar sobre a igreja ter a importância daqueles que ocupam os seus púlpitos, aqueles que lhes trazem ensinamentos, porque eles podem trazer tudo de bom e pode trazer tudo de ruim. Pode estar na sua boca a palavra de vida, de vitória, e a palavra de morte e de derrota. Portanto, na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre esse tema: os inimigos da cruz de Cristo. Esse tema, irmãos, é um tema importante, o era no passado e ainda o é nos dias de hoje, e nós vamos elencar aqui, irmãos, 3 aspectos que nós precisamos entender como igreja de Cristo nos tempos pós-modernistas, que são os tempos que nós estamos vivendo agora, sobre a atualidade dessa advertência do apóstolo no passado para os dias de hoje. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto sobre os inimigos da cruz de Cristo é que trata-se de uma grave e séria advertência. Trata-se de uma grave e séria advertência. Volte o seu olhar para os versos 17 e 18.
Os versos 17 e 18, Paulo diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e até agora vos digo, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando sobre uma advertência grave, uma advertência séria. Paulo não está aconselhando. Isso não se trata de um conselho, isso não se trata de um aviso, não se trata de uma recomendação. Paulo não está recomendando, Paulo está notando uma advertência grave, e com tal gravidade a igreja deve observar. Paulo está estabelecendo para a igreja de Filipos, irmãos, dois modelos ministeriais. E ele está deixando uma coisa muito clara para a igreja, porque a igreja precisa desses referenciais. Muitas vezes, irmãos, falta à igreja, falta a muitos membros, uma referência, uma bússola, um GPS, um modelo, um paradigma, um padrão do que é e o que não é. E como Paulo sabe que isso é difícil, e Paulo entende isso, Paulo então estabelece para a igreja de Filipos dois padrões ministeriais, dois referenciais. No verso 17, ele fala do padrão que ele tem seguido. Observe bem o verso 17: observai os que andam segundo o modelo que tendes visto em nós. É um padrão. E que padrão é esse que Paulo está referindo-se e que a igreja já conhece? A evangelização. A centralidade da pregação é Jesus Cristo, é a obra de Jesus, é a cruz de Cristo, é o sacrifício. Então ele está dizendo: observem os que andam nesse modelo ministerial. Observe bem o que ele está dizendo no verso 17: imitem isso, continuem nesse padrão. Esse é o padrão. Então, sede imitadores meus, façam isso, deem continuidade a esse ministério. Não é que Paulo é o modelo, mas o ministério sim é modelado. Mas no verso 18 ele apresenta um segundo modelo, e esse é perigoso. Verso 18 ele diz: muitos andam entre nós. Paulo está dizendo, está havendo uma disputa, estão disputando o mesmo nicho, estão disputando o mesmo público, eles caminham pelos mesmos lugares, eles ocupam os mesmos espaços, eles se fazem presente no nosso meio. Ele está dizendo, eles andam, e ele diz, não são poucos. O verso 18 é claríssimo: pois muitos andam entre nós. Então Paulo está dizendo, irmãos, que esse segundo modelo ministerial, que ele está advertindo a igreja, que é o modelo dos inimigos da cruz de Cristo, esse modelo, irmãos, não está fora da igreja, não está no mundo, não está fora das paredes da igreja. Não, Paulo está dizendo, está dentro das paredes da igreja. Esse é o problema. E o que é que acontece com esse segundo modelo? Esse segundo modelo, que é o modelo daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, e nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho, na segunda parte da mensagem. Esse segundo modelo, irmãos, está tendo espaço, está no nosso meio, e oportunidade, está falando. Eles estão atuando, eles estão agindo. Então, sobre os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, e Paulo estabelece muito claramente esses dois modelos ministeriais. Ele não está dizendo, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Repito, Paulo não está aconselhando. Paulo não está emitindo a sua opinião. Paulo está declarando que o perigo é grave e é iminente. Ele está dizendo, eu digo chorando, eu lamento isso, mas é um ministério de pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Então, em primeiro lugar, trata-se de uma grave e séria advertência.
Uma segunda lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmão, sobre o que é, ou o que são as pessoas, ou o que é o ministério dos inimigos da cruz de Cristo, é que Paulo nos ensina e ensina a igreja de Filipos a identificá-los. Então, a segunda mensagem, aprendendo a identificar os inimigos da cruz de Cristo. Quais são as suas características? Muito brevemente, o Paulo delineia, ele vai elencando esse ministério dos inimigos da cruz de Cristo, no verso de número 19. Volte o seu olhar para o verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles, observe que a palavra Deus aí está com D minúsculo. O Deus deles é o ventre. A glória deles é a infâmia, haja vista que só se preocupam com coisas terrenas. Esse é um elenco, irmãos, que delineia, que define e que caracteriza esse segundo modelo ministerial, os inimigos da cruz de Cristo. Então observe bem que Paulo já começa dizendo do que os aguarda lá no final. A primeira definição que Paulo diz é o destino deles é a perdição. Ele já começa pelo fim. Então com isso Paulo está dizendo, deixa eu dizer para vocês qual é o final desse grupo e de quem o segue. Estão todos perdidos. Por isso é uma grave advertência. Isso não é pouca coisa, isso é gravíssimo dentro da igreja. Observe muito bem, irmãos, que a Bíblia diz o seguinte: um cego que guia outro cego, ambos caem no mesmo buraco. Ora, se Paulo está dizendo que o destino deles é a perdição, quem os segue, idem. Percebeu a gravidade? Isso não é pouca coisa. Isso não é algo de menos importância. A igreja de Filipos, ao ouvir essa palavra, não podia dizer, é Paulo que é tradicional demais. Paulo é que é chato. Lá vem Paulo com as suas pauliceias. Não. Paulo está falando de perdição eterna. Então, a primeira característica do ministério de alguém que é inimigo da cruz de Cristo é o final da história. Sabe qual é o problema do final da história? É que Paulo já está antecipando o final da história. Só que quem está seguindo esses grupos não percebe o final, e Paulo já começa pelo final. Estão perdidos. Isso por si só já deveria ser suficiente para dizer, eu preciso rever quem é o meu líder. Eu preciso rever quem é que está me instruindo, quem é que está me abençoando, quem é o meu pastor. Eu preciso, pera lá, se o final é inferno, estou fora. É isso que Paulo já está colocando em xeque aqui. Para onde ele vai? Onde esse caminho vai dar? E Paulo diz, é perdição. Mas Paulo vai além, irmãos, e fala assim, se o destino final é um destino da destruição, Paulo estabelece quem é o Senhor desses homens. Paulo diz, o Deus deles é o ventre. A palavra ventre aqui, irmãos, não tem apenas então somente uma relação com o alimento com que eles comem. Não é apenas isso. É tudo o que se refere à carnalidade. O que eles ocupam como fachada, a fachada que eles constroem é linda, é perfeita. O discurso, lindo, perfeito, maravilhoso, com frases de efeito as mais lindas, aquelas que fazem chorar, aquela de fazer arrebatar o auditório, não arrebentar, mas arrebatar o auditório. São palavras arrebatadoras, mas no final acabam arrebentando mesmo, porque vão todos para a perdição. Então, aparentemente é tudo bom, aparentemente é tudo belo. A vista, o visual é o mais importante. Sabe aquela história de quando você faz um prato com muito amor?
Você vai para a cozinha, prepara os ingredientes, separa tudo, higieniza, você vai lá e prepara o prato, e ao preparar o prato você coloca tudo direitinho. Por quê? Porque o visual conta muito. Entre os mestres, entre os chefes, há uma história de que você começa comendo pelos olhos. As igrejas são lindas. Você começa a comer pelos olhos. O visual agradabilíssimo. Começa a comer pelos olhos. Cativou, o discurso é maravilhoso. Eles fisgam rapidamente. E Paulo diz: cuidado. São inimigos da cruz de Cristo. Deus não é o Deus soberano, o Deus é o ventre, é o que eu quero fazer. Deus é a caricatura que eu faço de Deus. Vocês já devem ter ouvido uma história mais ou menos assim, quando você vai falar de Deus para as pessoas, ou quando o assunto da conversa é Deus, alguém na roda fala assim: Deus para mim não é isso, Deus para mim é isso, isso, isso. Sabe essas definições de Deus que as pessoas têm? É isso. Eles não apresentam o Deus das Escrituras, eles apresentam o Deus que você quer ouvir. Então é um evangelho que agrada os ouvidos, porque você já está fascinado com o visual, com o que você observa. E aí já cativou. Mas Paulo vai além, quando ele vai identificando, ajudando a igreja de Filipos a identificar quem é inimigo da cruz de Cristo. Não é apenas o final da história que é a perdição, nem que eles não tenham o Deus verdadeiro como seu Deus, o seu Deus é o ventre, mas Paulo vai além e fala: a glória deles, a coroa deles, a grandeza deles é a infâmia. A palavra infâmia aqui, irmãos, tem a ver com prazeres terrenos. Prazeres terrenos, e aqui engloba-se toda sorte de prazeres terrenos, não apenas os sexuais, mas todos os demais. Então, o orgulho, a ostentação da melhor casa, do melhor veículo, tudo isso está englobado aqui na palavra infâmia. Observe bem que o final do verso de número 19, ele diz: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, a pregação, o ensino, a fala é de conquista terrena. Não se fala da eternidade. Não se fala de arrependimento, não se fala de arrependimento, não se fala de arrependimento, não se fala de pecado. Não se fala da necessidade de conversão, de santificação, de morrer o pecado, de morrer para o pecado, de se submeter ao senhorio de Cristo. Mas a palavra não é essa. Não existe essa palavra no seu vocabulário, não existe essa palavra no discurso. O discurso visa aquilo que agrada o coração. E o coração e os sentimentos passam a ser mais importantes. E o que as Escrituras falam sobre o coração? Enganoso é o coração e terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quando Paulo está estabelecendo para a igreja de Filipos dois modelos ministeriais, ele fala: um vocês já conhecem, o outro vocês precisam aprender a identificar. Porque vocês serão destruídos, vocês serão levados à perdição se continuarem nessa tocada. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, Paulo vai dizer como vencer esses inimigos. Ora, se é um inimigo, isso representa uma luta, se é um inimigo. Então Paulo aponta o caminho da vitória. Então vamos entender a lógica dessa mensagem do apóstolo Paulo. Existe uma grave advertência, eu preciso identificar e eu preciso aprender como lutar e vencer. É isso que Paulo vai observar aqui. Agora observe a leitura do verso de número 20.
A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que Paulo está apresentando para a igreja de Filipos é: meu querido, a nossa referência não é ele, mas como que nós vamos vencer? Aguardando em Cristo e fazendo valer a verdade do ministério. Quando Paulo aqui no verso 20 está dizendo que a nossa pátria está nos céus, Paulo está dizendo que o discurso do pregador, o discurso daquele que está ensinando, deve levar o homem a pensar nas coisas lá do alto. Observe a grande discrepância do que está no verso 19 e do que está no verso 20. Enquanto que no discurso do inimigo da cruz de Cristo tudo tem a ver com a terra, tudo tem a ver com conquistas terrenas, no discurso do verso 20 está dizendo: a nossa pátria está nos céus, onde Cristo vive. Não é à toa, irmãos, que esse mesmo apóstolo disse: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Quando Paulo está falando, esse povo é inimigo da cruz de Cristo, e Paulo está dizendo no verso 20: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Paulo, irmãos, está primeiro resgatando a identidade da igreja. Ele está dizendo: gente, a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não está aqui, com o discurso que vocês estão ouvindo. Não somos daqui. Aqui nós somos peregrinos. Estamos peregrinando. Estamos aqui de passagem. Não é lugar de conquista. Não é. Mas o discurso não é esse. Então a igreja precisa se lembrar de quem ela é. Irmãos, com muita facilidade nós nos esquecemos de quem de fato somos. Precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós somos igreja de Cristo, não massa de manobra de igrejas ou líderes, sejam eles quais forem. Nós somos do Senhor. Então Paulo diz: queridos, a nossa pátria é celestial. Então Paulo está resgatando a identidade da igreja. Como é que nós enfrentamos e vencemos os inimigos da cruz de Cristo? Sabendo quem nós somos, resgatando a nossa identidade, para dizer: eu não faço parte desse rebanho, isso não é meu pastor, essa água eu não bebo, esse alimento não me alimenta, não vou seguir, não é de Cristo, é contra Cristo. Então a igreja vence esses inimigos da cruz de Cristo, resgatando a sua identidade. Nossa pátria está nos céus, lembrando quem nós somos. E outra coisa, lembrando o que é cruz. Aquela imagem da cruz, irmãos, né, de um madeiro, uma trave na horizontal e outra na vertical, aquilo ali, irmãos, está vazio, porque antes esteve ocupado. Só que antes de ser ocupado, a pessoa que ali ocupou e ali morreu, se sacrificou. Então a cruz, irmãos, eu preciso amar esta cruz. Nós temos um hino na hinologia evangélica que diz assim, o refrão, o coro diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa mensagem, irmãos, tem sido escanteada. Não se fala de cruz mais nas igrejas. Cruz é renúncia. Cruz é sacrifício. O que é que o Evangelho de Jesus diz?
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz. E não é para parar, não, é para segui-lo. Não seguir a homens, não a seguir denominações, não a seguir o que eu acho bacana, o que me agrada, é seguir a Cristo. E Paulo está percebendo que a igreja de Filipos está sofrendo esses ataques, e ele, como pastor amoroso, diz: atentem a isso, vocês vão estar perdidos juntamente com eles. Precisamos, irmãos, aprender a amar a cruz de Cristo. A vida não é fácil, a vida cristã nunca foi fácil, é vida de renúncia, sim, é da morte do eu, é da morte das minhas vontades. A igreja precisa aprender a entender o significado da cruz e de tomar a cruz. Sujeição a Deus. Horas antes da sua morte, Jesus esteve desesperado como homem, angustiado como homem. Ele, como homem, estava numa aflição terrível, que o narrador diz, quando Jesus se encontrou com os 11, Judas não estava no Monte das Oliveiras, os demais 11 lá estavam. Jesus abre o seu coração para aqueles homens e diz assim: a minha alma está profundamente amargurada até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava precisando de gente do seu lado. Você já se sentiu assim? De precisar de alguém do seu lado? Um desespero tremendo, alguém que te apoiasse e orasse ali com você. Jesus foi abandonado por aqueles 11 que ali estavam. Ele pegou aqueles 11, deixou 8 deles num lugar e foi até mais adiante com outros 3, Pedro, Tiago e João. E a esses 3 ele disse: orem comigo. Deixou os 3 ali e deu mais alguns passos e foi orar. E disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, o cálice da morte na cruz. Mas ele diz: seja feita a tua vontade. A cruz é a sujeição à vontade de Deus. Então, esses ministérios, esses trabalhos, esses pregadores, esses líderes, esses homens que são inimigos da cruz de Cristo, são esses que se levantam contra tudo aquilo que significa a cruz de Cristo. E pregam uma liberdade que não está inserida e você não encontra nas páginas das Escrituras. Paulo tem uma grande preocupação com a igreja que ele tanto ama. A igreja de Filipos, irmãos, é uma igreja amada. Olha o capítulo 4, verso 1. Portanto, ou seja, por tudo isso que eu falei, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria, minha coroa, sim, amados. Olha como ele insiste no amor dele. Permanecei dessa maneira, firmes no Senhor. Sabe qual é a opção que a igreja de Cristo tem? Permanecer firme. A igreja não tem outra escapatória. A igreja não tem outra opção, não existe outra opção, é permanecer firme. Os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, sempre existiram, existem hoje. Sabe quando eles vão parar de agir? Somente quando o Senhor Jesus voltar. Até lá, eles continuarão agindo. Mas por amor à igreja, Paulo adverte. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, sobre os inimigos da cruz de Cristo,
Diferentemente dos inimigos da cruz de Cristo, que envergonhavam a cruz de Cristo, Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no seu capítulo 6, verso 14, ele disse: longe de mim o gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Paulo não tinha vergonha, ele se gloriava na cruz, na mensagem da cruz. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, verso 23, ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é loucura para os outros, mas é esse Cristo crucificado que é a nossa pregação. Depois ele vai escrevendo também a carta a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, lá no capítulo 3, versos de 1 a 4, e ele vai lendo isso, e eu acho muito importante que todos nós leiamos esse texto juntos. Vamos lá, irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo escreveu 2 cartas ao jovem pastor Timóteo. Segunda a Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler juntos, irmãos, os versos de 1 a 4. Paulo está falando ao jovem pastor para que ele também não se sinta diminuído, amedrontado, apequenado ou intimidado frente aos ensinos diversos que lá havia. Segunda a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4, juntos, leiamos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É isso. Paulo, por amor, irmãos, adverte a igreja. Os pastores que amam o seu rebanho advertem a igreja. E aqueles membros, aquelas ovelhas que de fato amam a mensagem da cruz, vão se identificar com o evangelho da cruz. Mas precisam identificar também outros modelos ministeriais. Eles existem. Eles existem. Eles são reais. Sempre existiram. Vão continuar a existir. Mas Paulo, por amor à igreja, diz: observem isso. Os inimigos da cruz de Cristo não podem ter vez nem voz.